A gente vai começar agora a detalhar um pouco mais os impactos dessas decisões do ministro Flávio Dino, especialmente por tocar, por chegar muito próximo e trazer consequências nas sanções impostas pela Lei Magnitsky. Primeiro, do ponto de vista jurídico, porque a gente já sabe que essas decisões do ministro Dino acabaram na contramão da expectativa de outros ministros da Corte. Quem está hoje no nosso estúdio em Brasília é a nossa analista Luísa Martins. Luísa, boa noite. Muito bom ter você hoje no nosso CNN Prime Time. Daí a pergunta que eu te faço, Luísa, como é que os outros ministros do Supremo viram esses despachos, essas decisões de Flávio Dino, que diretamente, não é nem indiretamente, não é nem por tabela, diretamente atingem ou tocam na Lei Magnitsky, Luísa? Oi, Márcio. Boa noite. Um prazer estar aqui com você e com todos no Prime Time. Respondendo a sua pergunta, Márcio, o STF tem uma divisão a respeito dessa decisão que foi proferida pelo ministro Flávio Dino, especialmente porque foi proferida em uma ação que não tem nada a ver com a ação penal do golpe de Estado, não tem nada a ver com a Lei Magnitsky em si. Trata de um processo que discute processos que tramitam no exterior em relação ao rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Então, um tema completamente fora, né, de toda essa discussão que a gente tem visto em torno das sanções que têm sido aplicadas pelos Estados Unidos, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo. É claro que Dino tem apoio, né, de uma ala da Corte, mas outros ministros entendem que houve aí um certo atropelo, Márcio. E por que eu digo isso? Porque existe uma ação que já tramita no Supremo, que diz respeito especificamente à Lei Magnitsky. E os ministros esperavam discutir essa ação, né, mais específica, para que pudesse ficar ali dentro do escopo do que está sendo discutido no âmbito dessa crise com os Estados Unidos. É uma ação que está sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin, que tem, por natureza do seu perfil, da sua personalidade, um comportamento, né, um ritmo, digamos assim, muito cauteloso. Então, ele não veio essa petição, né, por parte do Partido dos Trabalhadores, e ele não tomou nenhuma decisão ali de pronto, né? Ele decidiu pedir um parecer para a Procuradoria-Geral da República. Então agora isso está nas mãos da PGR, que, diga-se de passagem, Márcio, também não tem nenhuma pressa para dar o seu parecer a esse respeito. Depois ele ainda pretende ouvir outras partes, né, a Advocacia Geral da União, por exemplo. Então Zanin vinha planejando, né, dar um ritmo um pouco mais prudente, digamos assim, mais cauteloso em relação a essa petição que diz respeito especificamente à Lei Magnitsky. E aí uma ala da Corte entende que Dino frustrou um pouco essa expectativa por essa cautela, né? Que ele veio ali, claro, numa boa intenção, digamos assim, de estabelecer ali, de deixar claro, de passar o seu recado de que o Supremo não está sujeito, né, a sanções por parte dos Estados Unidos, que qualquer decisão de um tribunal estrangeiro não tem validade no território brasileiro, a não ser que haja uma autorização do próprio Supremo. Então, o que Dino fez foi o seguinte: ele viu que havia essa decisão que, na verdade, ele já havia dado um despacho nesse sentido lá atrás, alguns meses atrás, Márcio, dizendo que as determinações judiciais de outros países não tinham validade automática aqui no Brasil. Ele fez esse esclarecimento hoje, mas o cerne da decisão segue mantido. E ele achou por bem usar essa decisão para reforçar esse entendimento, né? E claro, você disse, né, Márcio, não foi tão indireto assim. Para bom entendedor, meia palavra basta, e não precisava ele citar a Lei Magnitsky diretamente para a gente entender do que ele estava falando em relação à soberania nacional. Então, uma ala do Supremo entende que foi bem-vindo, que passou um recado ali de que o tribunal não vai ceder e de que as decisões da Justiça Estrangeira não são aplicáveis automaticamente aqui no Brasil. Por outro lado, havia uma expectativa de que até para essa crise poder decantar um pouco, Márcio, diante de vários episódios que a gente tem visto se acumulando, né, ao longo das últimas semanas, e até sem o menor sinal aí de arrefecimento, que a cautela do ministro Cristiano Zanin poderia ser mais
bem-vinda nesse momento. Então, é algo que tem sido discutido, né, desde que Dino deu essa decisão, e o que se tem de informação também, Márcio, é que apesar dessa decisão do ministro Flávio Dino, o Supremo entende que ainda há espaço para discutir essa questão da Lei Magnitsky, especificamente quando o ministro Cristiano Zanin liberar essa petição, então, para julgamento. Uma coisa não exclui a outra, mas a avaliação é de que Dino pode ter frustrado um pouco, só para me repetir um pouco mais, essa expectativa de um ritmo um pouco mais cauteloso, que é característico, por sinal, do ministro Cristiano Zanin.